Olá você, bem-vinda e bem-vindo ao podcast Mundo Enneagrama. Este é o nosso episódio de número 99, publicado em 27 de novembro de 2025. Eu sou Urânio Paes, sócio fundador da Chestnut Pies Enneagram Academy, a CP Enneagram, nossa academia de Enneagrama. E o nosso tema de hoje é: como são as pessoas autopreservação reprimido, social reprimido e sexual reprimido? Ou seja, as pessoas cujo instinto reprimido, o terceiro na sequência dos três instintos, é cada um desses três. Como elas são na prática? Antes de eu falar desse tema, entretanto, eu quero só dizer que o próximo episódio é o episódio de número 100, que é uma marca muito bacana para nós, estamos felizes com isso. Então a gente vai ter algo diferente que você vai ver em breve. E esse episódio será publicado no dia 11 de dezembro. Será um pouquinho mais celebratório. E será o nosso último episódio do ano de 2025. E aí teremos mais ou menos um mês de férias do nosso podcast e voltaremos lá para meados de janeiro. Não percam, então, o episódio de número 100 que está vindo aí. Mas este é o 99, então vamos falar aí desse tema dos instintos reprimidos. E na prática, tá? Hoje é prático, assim. Como é que são, na prática, as pessoas que têm cada um desses três instintos reprimidos? Antes de entrar na prática, só dizer que todos nós temos um instinto reprimido. Alguns de nós já estamos desreprimindo esse instinto por conta de trabalho de autodesenvolvimento corajoso, e esse é um trabalho muito importante, trabalho na desrepressão, né, desse último instinto, mas existem desafios muito grandes para todos nós e muito importantes no caminho de desenvolvimento, no que tange esse instinto que está mais aí negligenciado por todos nós. A gente às vezes fala que esse instinto é como se fosse um filhotinho de cachorro, bonitinho, que precisa de ajuda, assim, porque é filhote e que a gente está negligenciando, a gente está maltratando, não está dando comida, não está cuidando, e ele está lá sem ter muitos recursos e está esquecido, negligenciado. É isso que a gente faz com o nosso instinto reprimido, né? E quando a gente fala da forma específica como fazemos isso, a gente tem que ter coragem de olhar para isso e depois, mais ainda, de fazer algo a respeito. Não adianta só entender, tem que fazer algo a respeito. O trabalho sobre os instintos tem que ser muito prático. E é, às vezes não é tão fácil reconhecer o instinto reprimido, justamente porque ele está reprimido e ele vira muito facilmente assim pontos cegos, né? Mas para saber qual é o reprimido, a gente tem que olhar para a nossa vida real, como a gente viveu a vida até aqui, qual esfera da vida a gente tentou cortar da nossa existência, né? De uma maneira que é muito prejudicial para nós e para os outros ao nosso redor. Então, é muito importante esse tema, sabe? E a gente tem muitas vezes pessoas que nos perguntam aqui sobre isso, a gente fala muito sobre isso nos nossos cursos, na CP Online, nos nossos webinários, e então é importante a reflexão aqui sobre isso. E em outros episódios do Mundo Enneagrama, do nosso podcast, nós já falamos até de temas mais específicos ligados aos instintos, como, por exemplo, o fato de que, no fundo, a nossa maior missão de vida está ao redor desse instinto que eu estou reprimindo. E aí eu nunca vou chegar a atingir minha missão de vida, né? Então, é super importante esse tema e difícil de fazer esse trabalho, mas muito possível se a gente souber como fazer. Mas hoje é mais uma descrição de como é que são essas pessoas. O que eu torço para gerar uma oportunidade de você observar em você mesmo esses padrões e também entender esses padrões nas outras pessoas que têm um instinto reprimido diferente do teu, para ter menos julgamento. Entender que tem muito sofrimento, no fundo, consciente ou não, por detrás de um desses instintos ser reprimido. Então, como é alguém cujo instinto reprimido é o autopreservação? É o meu caso, aliás, né?
trabalho muito para desreprimi-lo. E, ao mesmo tempo, sofro ainda muitas consequências desse autopreservação reprimido e ele ainda me assola, assim, muito no meu dia a dia, né? Acho que mudei bastante, mas posso falar aqui de carteirinha, né? Como é ser uma pessoa do instinto autopreservação reprimido. Embora eu vá aqui relatar muito do que nós aprendemos com os nossos alunos, né? Em todos os lugares. O autopreservação reprimido é alguém que despreza facilmente as necessidades básicas, que não se atenta a essas necessidades básicas. É como se essa pessoa fosse o oposto do que dizia Maslow, né? Que primeiro as necessidades básicas de sobrevivência vêm, senão a pessoa não faz nada. Não, não é assim para quem é um autopreservação reprimido. Certamente Maslow era um autopreservação dominante. E o autopreservação reprimido é alguém, ao contrário, que despreza essas funções biológicas básicas, assim, tá com vontade de ir no banheiro, não vai, tá com fome, nem observa isso, nem sabe o que comeu, né? Nem se alimenta corretamente, não tem bom sono, não tem disciplina. Isso é algo que falta muito a quem é autopreservação reprimido. Então, a coisa de se desconectar muito da saúde, do bem-estar, né, é algo que fica para segundo plano ou até para último plano. E essas pessoas acabam cometendo erros muito graves assim consigo mesmas, né, de como administram a sua vida. Também, por exemplo, na questão financeira, né, que acabam trocando os pés pelas mãos, ou gastam muito, ou não veem que estão ganhando menos do que precisam, ou abrem mão de coisas para si mesmos, por exemplo, num divórcio, ou, por exemplo, ajudando demais as outras pessoas e não lembrando da sua parte. Então, não olhar para os próprios interesses, não estar aí para si mesmo, não buscar proteção, segurança, que são coisas tão importantes, né? E no fundo, isso é desrespeitar o maior dos presentes que recebemos, que é o dom da vida, né? Enquanto estamos aqui, temos que respeitar muito isso, porque a vida é como se tivesse sido emprestada para nós, e um dia vai ser tomada de volta, e a gente tem que fazer bom uso, né, como inquilinos aí desse corpo, dessa existência, né, temporária aqui no nosso planeta. E o autopreservação reprimido também tende a ser mais jovial, um pouco mais alegre, mas no sentido de ser o que a gente chama desencanado, né? Alguém que não tem também tanta facilidade de compromisso, de seguir no que está fazendo, de ter aquele segmento, ou como a gente brinca também, acabativa, né? Não só iniciativa. E essa coisa de ser jovial, às vezes esconde um complexo de Peter Pan, né? De querer ser o eterno jovem, né? De viver a vida com alegria e com descompromisso, uma coisa descolada, e que os outros gostam, acho legal, mas ele sofre muito as consequências disso de diferentes maneiras. Então é alguém que talvez cresça menos, sabe? Que se torna ainda um pouco mais imaturo, né? Em contato com uma criança, assim, que tá lá. Aliás, na psicologia, quando é um homem, né, é como se o menino interior tivesse que, assim, sempre lembrando da mãe, mas uma mãe inacessível, né? E isso é descrito como puer aeternus, né? Que tem a ver com esse eterno jovem, né? Essa pessoa que nunca cresce, que é um pouco assim, mais ou menos como o complexo de Peter Pan. E o autopreservação reprimido também tem a ver com aquelas pessoas que não seguem rotina, ou que não têm assim um estilo de vida mais linear, né? E tem muita dificuldade de repetir as coisas, são talvez um pouco menos processuais, sabe? E mais desatentas e distraídas, né? Às vezes esquecidas. Né? Se a pessoa é um tipo mental, então aí vai para o extremo de ser muito distraído, né? Quando é a autopreservação reprimida. Então essas pessoas têm essa qualidade de
assim, colocarem a vida em risco, às vezes, inclusive por distração, né? É mais perigoso uma autopreservação reprimido atravessando a rua do que outros perfis, né? Isso falando concretamente, dando um exemplo, não é brincadeira não, tá? É alguém que também perde as coisas e que tem muita dificuldade de manter as coisas. O instinto autopreservação, na língua original do Enneagrama contemporâneo, que é o espanhol, que veio de Oscar Ichazo, Cláudio Naranjo, né? Oscar Ichazo boliviano, Cláudio Naranjo chileno, o nome do instinto autopreservação em espanhol é conservación, né? Então, conservação. Seria legal se a gente até trocasse esse nome, mas hoje já está bem estabelecido como autopreservação. Mas de fato, isso tem a ver com conservar as coisas. Então, por exemplo, manutenção da casa. É algo que a pessoa que é autopreservação reprimida tem muito menos tendência a fazer, né? Então as coisas quebram, não conserta, e aí vai ver, não acha, não tem. É algo que acaba desestruturando um pouco a vida da pessoa. E é difícil fazer algo a respeito, né? Então, acho que você vê aí um pouco desse todo, né? E claro que quem é autopreservação reprimido precisa começar a pôr atenção nas coisas do cotidiano, do dia a dia. Começa por aí. E desfrutar pequenas coisas, né? Assim, desde tomar sua xícara de café, sentindo cada gole assim na xícara de café e entender que esse café que eu estou tomando é tão importante quanto algo maior que eu vou fazer no resto do dia. Ou seja, aquilo não é menor, né? E isso tem a ver com pequenas coisas, com nutrir-se, com dar-se determinados momentos, né? E a coisa de, por exemplo, parar para fazer algo que é para si mesmo, né? No meu caso, um grande professor que eu tive e tenho ainda hoje na minha vida é o meu cachorrinho, o Quito, né? Que eu tô aqui trabalhando, esqueço da hora, tal, e ele não, ele precisa ir no banheiro, ele me avisa e não espera, ou ele quer comer, ele vem aqui, vem com o focinho dele na minha perna, né? Porque ele tá o tempo inteiro comigo, né? Já tá velhinho, coitado, já, né, tem vários problemas de saúde, mas ele é meu mestre em relação a isso, porque ele é o meu despertador, que eu também preciso cuidar de mim. Então ele me ajudou a ter rotina, sobretudo na época do lockdown, né, da Covid, do isolamento. Enfim, aí como são as pessoas sociais reprimidas? Bem diferentes dos autopreservações reprimidos. As pessoas que são social reprimidos têm um pouco mais de dificuldade de saber como se colocar entre outras pessoas, de saber como se portar, o que falar, o que não falar, quando, para quem. Então, às vezes, elas nem sabem isso, mas os outros que não são sociais reprimidos observam que elas não têm muita noção de como estão indo nesse jogo social. Os sociais reprimidos não veem o jogo social. Eles são assim sem noção em relação a isso, né? O que está acontecendo assim no não verbal, né? Nas relações entre as pessoas. E são assim, não tem muito tato. Acho que essa é uma boa forma de descrever o que eu estou tentando explicar. Dificuldade de tato social, né? Por exemplo, chegam muito perto da pessoa para falar, ou então falam algo fora de hora, ou falam para quem não deveria, e podem desenvolver um lado antissocial, né? De serem, sem perceber, de serem desagradáveis, ou, por exemplo, é muito frequente isso. Eu noto que pessoas sociais reprimidas que se tornam famosas ou importantes, elas acabam inconscientemente fazendo algo para danificar a própria imagem. É como um auto-boicote dessa coisa da fama e tudo mais, porque querem jogar contra esse instinto reprimido, acaba jogando contra isso do destaque social. E muito por um medo que, na maior parte das vezes, é inconsciente,
de ser julgado, perseguido, né? As pessoas sociais reprimidas morrem de medo de perseguição de grupos contra ele em específico. E isso tem a ver com memórias coletivas de todos nós de perseguição religiosa, política, racial e outros temas que são eminentemente do complexo social, né? Essas pessoas sociais reprimidas, elas também têm mais autenticidade, são genuínas de falar o que pensam, menos preocupadas com imagem no sentido do pertencimento e o que os outros vão achar de mim, não estão tão ligadas a isso. É claro que se a pessoa for um tipo emocional, 2, 3 e 4, aí vai ter a preocupação com a imagem que vem de outra parte da psique, né? Que é do fato de serem emocionais dominantes. Mas mesmo em comparação com outros emocionais dominantes, outros 2, 3 e 4, essas pessoas se preocupam menos com imagem. Mas é mais a coisa do pertencimento. Então tem um descolar-se dessa necessidade do pertencer. Então essas pessoas se tornam mais céticas. São mais céticas em mecanismos de grupo, em união em grupo. Pode ser, por exemplo, num esporte coletivo, que não entra muito nisso da sinergia do time. Ou, por exemplo, o espírito de equipe numa empresa, né, ou numa associação. Né? Então essas pessoas se descolam disso. E os sociais reprimidos têm uma veia mais rebelde, uma veia mais disruptiva. Assim, tem essa tendência de não ser político, não jogar conforme as regras, e aí ir contra as regras faz parte do ser social reprimido, né, também. É uma pessoa não muito afeita a pactos sociais. Aliás, não os observa simplesmente de vez em quando, né? E pode se tornar alguém menos influente, alguém menos de destaque, inclusive de liderança, porque não dá muita bola para isso, né? Mas acima de tudo pode perder a influência porque não mantém essa coisa desse jogo de reciprocidade ou jogo de conversar com quem precisa conversar, de fazer essa rede de relacionamentos, trabalhar em rede, com vínculos. Isso não é muito o que pessoas sociais reprimidas fazem, né? Por exemplo, assim, eu odeio fazer política, ou seja, já rotula como política coisas que muitas vezes não são. Às vezes tem apenas esse componente mais do relacionamento em si e do socializar-se. Então, o socializar-se dá medo, né? Veja, é possível que pessoas sociais reprimidas se socializem e que sejam assim sociáveis, mas elas têm essas outras características que vão contra os mecanismos de grupo, né, que mantêm um grupo unido, coeso. Então não é muito a dessas pessoas que são sociais reprimidas. E uma última coisa para falar desse perfil social reprimido é que são pessoas que às vezes não perdem de conta um idealismo que é necessário de pensar maior no sentido coletivo, de propósito, são um pouco mais desafeitas a isso. Eu noto que as sociais reprimidas que pensam nisso só muito mais tarde na vida, e pensam, mas daí se desengajam, se desconectam, acabam não indo para isso, né? Fica só um pensamento lá no fundo, mas não é o que os motiva. Então, acabam se desconectando disso facilmente. Por fim, o sexual reprimido, né? Que, lembre, a gente fala também, chama esse instinto às vezes de um a um reprimido. Então tem aspectos aqui que são assim, difícil estar naquela relação intensa com aquela uma pessoa, de ir ao encontro, na direção dessa pessoa, né? Por exemplo, os sexuais dominantes, eles chegam perto, assim, olham, muitas vezes tocam, né? Mas os sexuais reprimidos não, eles são assim mais, de se recolher e de perder a intensidade na relação um a um. Então se desconectam e perdem a intensidade em geral.
podem ter muita energia, tá? Mas perdem a intensidade, a coisa do impacto, e se tornam menos impactantes, né? E talvez se recolham muito facilmente, né? Quando não tem o sexual mais alto. O sexual reprimido faz a pessoa ter menos acesso à emoção da raiva, inclusive, em geral, que é uma emoção muito importante, a gente já falou disso aqui no nosso podcast. Também quem é sexual reprimido pode ser que se acomode no sentido de não brigar tanto quanto outras pessoas por determinadas coisas, né? E também pode se sentir cansado e tirar o time de campo. Então, mais a defesa de um isolamento aqui, de sair de campo, de se recolher, para quem é sexual reprimido. Além disso, acaba não tendo nenhuma dose, que seria positiva se fosse um pouco só, de coisas como ciúme, né, num relacionamento. Então são muito desconectadas e acabam também tendo mais dificuldade com o tema da intimidade, né? Acabam não desenvolvendo tanto a intimidade, né? Muitas vezes se desconectam da energia sexual propriamente dita, o que pode ser algo ligado a sexo em si, mas pode não ter nada a ver com sexo. Pode ser, por exemplo, a criatividade, a inovação, ou algo ligado à expressão, né? Se desconectam disso. Isso é algo que as pessoas que são sexuais reprimidas têm que trabalhar muito mais, que é conseguirem fazer algo de mostrar-se, né, e de expressar com o corpo mesmo, né, e com energia mais expansiva. Então, pessoas que são sexuais reprimidas tendem a ficar mais para dentro, assim, sobretudo se forem autopreservação dominantes. Mas tem que aprender a falar mais com o não verbal, a serem mais efusivas, a celebrarem mais, a modularem a voz para falar mais alto de vez em quando, um pouco mais baixo depois, e serem mais carismáticas. As pessoas sexuais reprimidas perdem esse lado carismático. E aí ficam menos atraentes. E por falar nisso, as sexuais reprimidas vão vestir uma roupa muitas vezes mais neutra, que não chama atenção. E eu passo muitas vezes para os nossos alunos, nossos clientes, eh, tarefas como se mudar o corte de cabelo, fazer uma coisa de roupas mais chamativas, cores vibrantes, né, para desenvolver esse lado, né, e conseguir se conectar, seduzir mais, né, que é algo que, enfim, é importante, né, como forma de se destacar. E tem aqui uma coisa básica que é: não quero me destacar se eu for sexual reprimido, eu quero muito mais passar despercebido, né? E perco a energia vital. Então, essas pessoas se desconectam da energia vital. Podem ter muita energia de realização, mas não a energia vital, que é essa energia pulsante, intensa, sabe? É disso que eu estou falando, de intensidade, assim, de um frisson, né? Uma vez uma aluna descreveu o fato de ser sexual dominante no que eu traduziria como: eu tenho borbulhas, eu sou efervescente, né? E é isso, e aí o sexual reprimido perde isso, né? Se torna mais morno, e para aos olhos de outras pessoas isso fica um pouco menos atraente, fica mais é uma expressão forte que eu vou usar e uma gíria, fica mais xoxo, né? É, a forma como são sentidas, e sentidas aqui no sentido sensorial, né? Pelos demais. Então, aprender a chegar chegando, a ter mais impacto, mais carisma, ir ao encontro né? E saber ser mais expressivo. E, além disso, ir mais pro vamos ver, assim, né? De confrontar, de encontrar, de
fundir, né? Tem essa dificuldade da fusão com as demais pessoas, tem a dificuldade do unir-se de uma maneira mais umbilical, assim, instintiva, visceral, né? Quem é sexual reprimido tem menos tendência de fazer isso. E uma última coisa aqui de quem é sexual reprimido é uma tendência a ponderar demais tudo, de não ser mais polêmico, controverso, né? Que às vezes é bom para gerar um frisson, gerar um atrito positivo que vai gerar fagulha. Então falta essa fagulha, né? Que vem do sexual reprimido. Desculpa, do sexual quando está mais são, mais dominante. Gerar fagulha, gerar um pouco de atrito, que aí a gente vai adiante por conta disso, né? Então talvez estejam entre os que mais evitam conflito, né? E, na verdade, mais amplo do que isso, evitam a raiva, né? E essa coisa dessas fagulhas que existem, né? A gente brinca às vezes que o sexual dominante ele morde, e você pode pensar isso metaforicamente, em alguns casos literalmente. Mas o sexual reprimido precisa aprender a morder mais, a ser mais assim, né? E ter essa energia um pouco mais mobilizada para ataque. Uma das coisas também muito interessantes de se entender um dos primeiros, o primeiro, na verdade, circuito cerebral, em alguns estudos, é ser presa ou predador. Né? O predador é o sexual dominante e a presa é o sexual reprimido. Né? E na psicologia, o instinto sexual é que está mais por detrás, nessa conexão de enneagrama com psicologia freudiana até, o sexual é o que está mais por detrás do complexo de Édipo, complexo de Electra. Né? Édipo para o menino, Electra para a menina, que é na hora em que eu olho para a mãe ou a figura materna, um menino, eu quero essa mãe para mim, né? E rivalizando com o pai, e eu quero só para mim, né? Brigando por ela. E isso é o complexo de Édipo em ação, né? De quem quer ganhar essa disputa. E o oposto para a menina com o pai é o complexo de Electra, mas funcionando do mesmo jeito. Quem é sexual dominante vai ganhar, fazer de tudo para tentar ganhar essa luta, né? Nessa rivalidade. Então, rivalidade é algo forte para quem é sexual dominante. Já para quem é sexual reprimido, tem uma desistência prematura dessa luta. Então, o sexual reprimido, nessa triangulação de pai, mãe, filho, fica preso numa coisa em que o pai e a mãe se unem mais e ele fica de fora, né? Então não acha muito o seu espaço. E aí, às vezes, não cria muito essa conexão e tem até os problemas de intimidade, os problemas de até se manter numa parceria de vida no futuro que seja mais intensa, mais permanente e mais assim, com certa paixão, né? Falta um pouco de paixão ou tesão também para quem é o sexual reprimido. E eu falo tudo isso porque dá para desenvolver. Tudo isso assim, mostrar o que são os pontos para desenvolvimento de cada um desses três reprimidos, né? E eu poderia falar muito aqui, mas eu vou falar só uma coisa. Coloque na sua vida alguém que é diferente de você, que tem como instinto dominante esse que é reprimido para você, como um mentor seu. Copie essa pessoa, o estilo que ela faz e deixe ela te orientar sobre o que você tem que fazer. Isso é uma das formas mais eficazes e bonitas aí para a pessoa se desenvolver. E tem que ter coragem de ir fazer isso. Muito bem, era isso que eu queria falar hoje aqui. Espero que vocês tenham gostado desse tema. Como eu disse, é um tema que na CP Enneagram nós consideramos como muito importante. Aliás, se você se tornar assinante, membro da CP Online, você vai ver que temos muitos webinários aí que fizemos ao longo do tempo falando desse tema.
né, para ir muito a fundo nisso daí. Considere se tornar um membro anual da CP Online. É só visitar o nosso site cpenneagram.com.br, você vai direto para a aba em português, para o site em português. Meu muito obrigado a você que prestigia o podcast Mundo Enneagrama. Nos ajuda muito se você deixar uma boa avaliação aí para nós na plataforma de podcast que você utilize, ou no YouTube, tá? O Mundo Enneagrama é um podcast quinzenal para quem quer se conhecer de verdade e se trabalhar a sério. Eu sou Urânio Paz e até o próximo episódio do nosso Mundo Enneagrama.